Hoje nós vamos embarcar na história bíblica do profeta Elias. Elias, originário da cidade de Tisbe, foi escolhido por Deus para ser um profeta e desafiar a adoração de ídolos que dominava o povo de Israel naquela época. Sob o governo do rei Acabe e de sua esposa Jezabel, os israelitas se desviaram do verdadeiro Deus, passando a venerar Baal. O profeta Elias viveu no século 9 a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias, no Reino do Norte. Lembrando que em sua época o povo de Israel havia se dividido em dois reinos. Judá era o reino do sul com capital em Jerusalém e Israel era o reino do norte com capital em Samaria. A Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. Sabemos apenas que ele era um tisbita que morava na terra de Gileade, a leste do rio Jordão. O nome Elias significa Jeová é Deus. Os registros do ministério do profeta Elias são encontrados nos livros de 1 e 2 Reis, especificamente do capítulo 17 de 1 Reis até o capítulo 2 de 2 Reis. Seu ministério inicia-se de forma abrupta, sem muitos detalhes preliminares, e conclui-se com o relato de sua subida ao céu. Elias exerceu seu papel como profeta durante um período desafiador para Israel do ponto de vista espiritual. Na era de Elias, o reino do norte de Israel estava em seu auge econômico, uma condição que não havia sido alcançada desde a divisão do reino após o falecimento do rei Salomão. O rei Onri, visando fortalecer as relações com países vizinhos, promoveu o casamento de seu filho, Acabe, com Jezabel, que era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Este matrimônio levou à introdução do culto ao deus Baal de Tiro e Sidom em Israel. Acabe, por sua vez, chegou a erguer um templo dedicado a Baal na cidade de Samaria. Nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. Portanto, senhores e senhoras, o ministério de Elias é marcado por 6 eventos fundamentais. Primeiro, o anúncio da iminente seca e seu subsequente isolamento. Segundo, o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Terceiro, a fuga para Horebe. Quarto, o incidente relacionado a Nabote. Quinto, a profecia sobre Acasias. Sexto, sua ascensão ao céu. Primeiro, Elias profetiza uma grande seca. No livro de 1 Reis 17, encontramos a primeira menção das ações de Elias como profeta, começando abruptamente com seu anúncio de uma severa seca. Essa previsão de seca era particularmente significativa, pois Baal, adorado na época, era considerado o deus da vida e fertilidade, e uma seca desafiava diretamente sua suposta influência sobre o clima. Seguindo esta profecia, Deus instruiu Elias a se refugiar a leste, perto do ribeiro de Querite. Lá, de forma milagrosa, Elias foi mantido com água do ribeiro e com pão e carne trazidos por corvos. Segundo, Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Durante a seca profetizada por Elias, Samaria sofreu com a fome. Nesse tempo, Jezabel ordenou a morte dos profetas do Senhor. Mas Obadias, um oficial de Acabe, conseguiu salvar alguns deles. Obadias também facilitou um encontro entre Elias e Acabe. Acabe responsabilizava Elias pela miséria em Israel, mas Elias refutou, apontando que a verdadeira causa era a idolatria de Acabe e sua família. Elias então convocou Israel para o Monte Carmelo para um confronto com os profetas de Baal, sustentados por Jezabel. Os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá compareceram. 2 sacrifícios seriam oferecidos, um pelos pagãos e outro por Elias, sem intervenção humana para acender o fogo. O Deus verdadeiro seria aquele que incendiasse o sacrifício. Após os profetas de Baal falharem em suas tentativas, Elias reparou o altar do Senhor, derramou água sobre o sacrifício e orou a Deus, que respondeu com fogo do céu, consumindo o holocausto. O povo de Israel reconheceu que Jeová é Deus. Nesse dia, os profetas de Baal foram executados e uma grande chuva marcou o fim da seca,
conforme Elias havia predito. Além disso, Elias demonstrou o poder divino ao correr à frente da carruagem de Acabe por cerca de 30 a 35 quilômetros até Jezreel, evidenciando novamente a intervenção sobrenatural de Deus em sua vida. Terceiro, a fuga para Horebe. Após ser ameaçado por Jezabel, Elias fugiu em direção ao sul. Esse foi um momento de profundo desânimo na vida do profeta. Inclusive, ele chegou a desejar a morte. Entretanto, ele foi divinamente alimentado com pão e água e instruído a seguir em direção a Horebe, o monte de Deus. A caminhada durou 40 dias e 40 noites, e o profeta foi sustentado apenas pela refeição que havia comido. O monte Horebe foi o local onde o Deus da aliança de Moisés se fizera conhecido. Isto indica que a volta de um profeta leal a Deus àquele lugar era muito significativa. No Monte Horebe, Deus deu nova visão e novas instruções ao profeta Elias. Ali, ele recebeu 3 incumbências. A primeira era ungir Hazael como rei da Síria. A segunda era ungir Jeú como rei de Israel. E a terceira era ungir Eliseu como seu sucessor. Nesse ponto, caro ouvinte, vale mencionar que a comissão acerca de Hazael e Jeú foi complementada por Eliseu, já que a ascensão de ambos aos tronos da Síria e de Israel, respectivamente, é registrada no ministério de Eliseu. Quarto, o profeta Elias e a vinha de Nabote. Em 1 Reis 21, encontramos mais um grande confronto entre o profeta Elias e a família real. Jezabel havia planejado a execução de Nabote, que não queria abrir mão de sua vinha em favor de Acabe. Além disso, eles haviam ignorado o direito à herança da terra que era garantido na nação de Israel. O profeta Elias anunciou o juízo divino sobre Acabe e Jezabel, dando detalhes sobre suas mortes e avisando que sua casa seria destruída. Como Acabe se arrependeu, o Senhor adiou por uma geração a destruição da sua dinastia. Mas Acabe e Jezabel tiveram mortes desonrosas conforme a profecia. Isso poderá ser um tema de um outro vídeo futuro. Quinto, a profecia contra Acasias. Acasias assumiu o reinado de Israel após a morte de seu pai, Acabe. Durante seu reinado, Acasias teve um acidente que o deixou incapacitado. Em busca de cura, ele recorreu a Baal-Zebude, um deus pagão cujo nome era uma sátira ao título Baal-Zebul, que significa Senhor, o Príncipe, sendo Baal-Zebude interpretado como Senhor das Moscas. Querendo saber se iria se recuperar, Acasias enviou mensageiros para consultar Baal. No entanto, Elias interceptou esses mensageiros, instruindo-os a retornar ao rei com a mensagem de que ele morreria por ter desconsiderado o Deus de Israel. Acasias, irritado, ordenou a captura de Elias e enviou um grupo de 50 soldados liderados por um capitão para detê-lo no topo de uma montanha. Esse grupo foi destruído por um fogo vindo do céu. Inabalável, Acasias enviou um segundo grupo, que teve o mesmo destino. Na terceira tentativa, o capitão implorou pela própria vida e a de seus homens. Elias, então, acompanhou este capitão até Acasias e reiterou pessoalmente a mensagem. Conforme a profecia de Elias, Acasias não se recuperou de seu acidente e faleceu, conforme registrado em 2 Reis 1. Sexto, Elias é levado aos céus. O encerramento do ministério de Elias é narrado em 2 Reis 2. Tanto Eliseu quanto outros profetas perceberam que o tempo de Elias entre eles estava acabando. Elias tentou se afastar algumas vezes, mas Eliseu insistia em ficar ao seu lado. É relevante recordar que Eliseu já estava designado para ser o sucessor de Elias. Elias e Eliseu viajaram juntos para diversos locais. Após um milagre no Rio Jordão, onde as águas foram divididas, Eliseu solicitou a Elias uma porção dobrada do seu espírito. Essa solicitação reflete a tradição de primogenitura em Israel, onde o primogênito recebia uma porção dobrada da herança familiar e assumia o papel de líder após o patriarca. O pedido de Eliseu, então, era uma forma de buscar tornar-se o principal sucessor espiritual de Elias, não necessariamente buscando ser 2 vezes mais poderoso que ele.
A resposta de Elias ao pedido de Eliseu foi que a decisão cabia a Deus. Posteriormente, o texto bíblico mostra que o pedido de Eliseu foi atendido, pois ele testemunhou Elias sendo levado ao céu em um redemoinho, acompanhado por um carro de fogo com cavalos de fogo. Bom, esse foi o vídeo sobre o resumo da vida do profeta Elias na Bíblia Sagrada. Gostou desse formato de vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.